Jesus passa o seu sangue aqui. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés nessa noite e vamos orar pela vida do diácono William, que hoje assim foi separado, para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Então peço que você não se disperse, não converse, não deixe que nada tire a sua atenção nesse momento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela significa a boca de Deus falando aos nossos corações. Então você escolheu o melhor dia, o melhor lugar para você estar. Por quê? O próprio salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque um dia na presença do Senhor é melhor que 1000 anos em qualquer outro lugar. Começar a semana colocando Deus na frente de tudo, se prepare para ter uma semana abençoada. Porque a palavra do Senhor diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem. Então estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, amado e todo-poderoso, é diante da Tua presença que eu e a Tua amada igreja nesse momento, Senhor, estamos aqui para Te apresentar a vida do Teu Filho, do Teu ungido, Senhor, que hoje foi escolhido para estar diante da Tua presença, diante da Tua casa, diante dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa usar Ele com poder e autoridade, que o Senhor possa, meu Pai querido, trazer, Senhor, uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. E enquanto Ele ministra a Tua palavra sobre esse lugar, Pai, reveste Ele com Teu poder, dando sabedoria, discernimento, visão. Pai querido, vai trabalhando dentro do seu lar, dentro dos seus negócios, Pai. Eu creio no Teu poder, eu creio no Teu agir. E que hoje, Pai, pessoas possam ser curadas, restauradas e edificadas através da Tua palavra, Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja feito nessa noite. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o santo nome do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço a igreja abra a Bíblia em Oséias. Amém. Oséias capítulo 3. Oséias capítulo 3. Oséias fica no Velho Testamento, amém, igreja? Amém? Oséias fica depois de Daniel, amém? Aleluia. Oséias capítulo 3, fica depois de Daniel. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Oséias capítulo 3, apenas o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Somente até aqui. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. Essa é uma palavra que há um tempo atrás o Senhor colocou ela em meu coração. E quando eu estava orando, pedindo uma palavra para o culto de hoje, o Senhor novamente me tocou esta palavra. Amém? Palavra do livro de Oséias. E Oséias, ele foi um profeta do Senhor, ok? Oséias foi um profeta do Senhor e ele viveu ali entre o período de alguns reis, como o rei Uzias, rei Jotão, rei Acás, rei Ezequias,
e também nos dias do rei de Jeroboão, bem, no reinado de Israel. E a palavra de hoje, Deus tocou ela no meu coração, porque quando o Senhor falou com Oséias, Israel estava passando por um tempo onde o povo de Deus, ele estava afastado de Deus. Não somente o povo de Deus estava afastado dele, mas também estavam adorando outros deuses. E aí vem aquele questionamento: como pode o povo de Deus estar afastado de Deus? Não somente afastado, mas adorando outros deuses. E diante dessa situação, o Senhor chega até Oséias. E aí eu convido a igreja a voltar apenas uma página em Oséias capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3, que é quando o Senhor fala com Oséias. Amém? Lembrando que Oséias estava vivendo em um tempo onde Israel, que é o povo de Deus, estava afastado dele, adorando outros deuses. E aí chega o Senhor em Oséias 1, capítulo 2, e diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Amém? O Senhor está falando com Oséias o seguinte: Oséias, a minha terra, o meu povo, ele se prostituiu, eles estão adorando outros deuses, e eles se desviaram de mim. Portanto, você, que é um profeta, que é um homem de Deus, vai, toma uma mulher prostituta e casa com ela. Porque aqui eu quero que a igreja entenda o seguinte: Oséias, ele simboliza o Senhor. Então, todas as vezes que eu falar o nome de Oséias, eu quero que vocês entendam que Oséias aqui está simbolizando o Senhor. E todas as vezes que eu falar o nome de Gomer, ela representa o povo de Deus naquela época. E aqui esta noite eu vou pedir para que todas as vezes que eu falar o nome de Gomer, você interprete como sendo o seu próprio nome. Amém? Então, a partir de agora eu vou começar a explicar o que se encontra em Oséias 1, Oséias 2 e Oséias 3. Partindo desse momento que a gente acabou de ler. Em um determinado dia, o Senhor chegou até o profeta, até o homem de Deus, e disse para ele: toma uma mulher de prostituições. Então eu imagino que Oséias, quando ouviu aquela palavra, ele tenha saído de sua casa e então ele tenha andado à cidade para executar a palavra que o Senhor ordenou a ele. Então eu imagino Oséias saindo ali na calada da noite, andando pela cidade, andando pelas ruas, à procura desta mulher. E eu acredito que ao se passar um determinado tempo, ao longo ele avista algo que chama sua atenção, e ele vai em direção a este algo, e conforme ele vai chegando, ele vai vendo ali uma silhueta, e conforme mais perto ele chega,
ele começa a ver uma forma. E cada vez que ele chega mais perto, mais intrigado ele fica. Até que ele chega a uma distância que ele encontra, de forma espiritual falando, uma mulher suja, uma mulher coberta pela lama do pecado. E quando ele finalmente olha para os seus olhos, ele enxerga uma mulher perdida. Ele vê um grande vazio em seus olhos. Ele vê alguém sem esperança, alguém sem fé. E eu sinto que naquele momento ele proferiu a seguinte palavra para essa mulher: o Senhor Deus tem um propósito na sua vida. O Senhor Deus, Ele quer mudar a tua história. O Senhor Deus, Ele quer trazer esperança para seus olhos que não veem esperança. O Senhor Deus, Ele quer mudar a sua realidade. O Senhor Deus, Ele quer mudar tudo em sua vida. E como ela representa eu e você, na lama do pecado, perdido, sem esperança. Aqui na palavra do Senhor registra Gomer como uma prostituta, mas quando o Senhor nos encontrou, talvez Ele tenha encontrado um bêbado, um mentiroso, um assassino, um matador, um homem, uma mulher sem nenhuma virtude, um traficante, um drogado. Talvez Deus tenha me encontrado e encontrado você na pior situação possível. Talvez o Senhor não tenha encontrado nenhuma dessas características, mas tenha encontrado alguém perdido, alguém vazio, alguém com tudo, mas ao mesmo tempo sem nada. E eu acredito que as mesmas palavras que Oséias tenha proferido a Gomer, o Senhor falou para nós. O Senhor tem um propósito na sua vida e Ele quer mudar a sua história. E a palavra diz: e foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Eu acredito que a partir daquele momento que os dois se encontraram, o profeta tenha levado ela para a sua casa, tenha dado para ela uma nova casa, tenha dado para ela uma nova oportunidade, uma nova realidade, pois a partir do dia seguinte, todos que a vissem, o profeta diria: esta é minha mulher, esta é minha esposa. Deixa eu traduzir. A partir do dia que o Senhor me encontrou e te encontrou, Ele começou a proferir para todos: este é meu filho, esta é minha filha, e grandes coisas eu irei fazer através da vida dela, através da vida dele. Aleluias, glórias a Deus. Este traficante a partir de hoje não é mais traficante. Este drogado a partir de hoje não é mais um drogado. Esta prostituta a partir de hoje não é mais uma prostituta. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu acredito firmemente que no dia seguinte, após Oséias ter se encontrado com Gomer, as perguntas começaram a vir. Como pode um profeta de Deus andando com esta mulher? Como pode um irmão da igreja estar andando com esse tipo de pessoa? Este é o bêbado mais famoso de Petrolina. Esta é a pior pessoa que existe em Petrolina e na região. Essa pessoa morta tem mais valor do que viva. Como pode ela estar aqui na igreja? Como pode ela estar pregando a palavra? Como pode ela estar fazendo missões?
Como pode ela estar cantando? Como pode, através da vida dessa pessoa, o nome do Senhor ser glorificado? Eu acredito que essas perguntas começaram a vir. Afinal de contas, até ontem, uma prostituta. Até ontem, alguém que não via esperança. Alguém que ao olhar em seus olhos, você só via um grande vazio. Essa pessoa, nenhuma característica ela tem, nenhuma habilidade ela tem. Essa pessoa não tem nenhum valor. Como pode? Eu acredito que essas perguntas vieram não somente para o profeta Oséias, mas para ela também. E claro, as zombações também. Afinal de contas, a única forma que o inimigo consegue nos derrubar é através de zombações, é através de pensamentos. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: que após Oséias tomar a Gomer, ela lhe concedeu um filho. Um filho é um fruto. Deixa eu traduzir. Aquele que ontem era um traficante, hoje, pastor. Glória a Deus. Aquela que antes, prostituta, hoje, mulher do profeta. Aquele que não tinha valor, hoje, os frutos dele é ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. A Bíblia registra aqui que Gomer trouxe um filho, e um filho representa um fruto. E da mesma forma que o Senhor me resgatou e resgatou a você, nós também trazemos fruto para Ele. Mas a palavra do Senhor resiste que ela não deu apenas um filho, ela não concedeu apenas 2 filhos. A palavra do Senhor registra que ela concedeu 3 filhos. E eu imagino agora Oséias falando para os seus parentes, para os irmãos da igreja, falando para as pessoas: minha esposa é Gomer, e nós temos 3 filhos, e a nossa família está crescendo, a nossa família está dando frutos. Então eu imagino o Senhor dizendo o seguinte: aquele que não tinha valor, agora está trazendo valor. Aquele que não valia nada, agora está trazendo valor. Eu acredito que da mesma forma que Oséias estava feliz falando de sua família, assim o Senhor fica feliz falando dos frutos que nós trazemos para Ele. Eu acredito que no céu o Senhor reúne todos os anjos e começa a falar o nome de cada um de nós, e começa a dizer os frutos, e começa a se alegrar. Aleluia. Aleluias, glórias a Deus. Só que a Bíblia registra em Oséias capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Então a gente olha um pouquinho para trás. Espera aí, quem era Gomer? Era uma prostituta, sem esperança, sem valor. E de repente o Senhor a transformou em esposa do profeta. De repente o Senhor deu um novo lar. De repente o Senhor mudou a sua realidade. E ela começou a constituir uma família. Mas em um determinado dia ela diz: irei atrás de meus namorados que me dão o meu pão,
e a minha água, a minha lã e o meu linho e o meu óleo e as minhas bebidas. Por mais que o Senhor Ele tenha me resgatado e me resgatado, há dias que a gente age da mesma forma que Gomer. Voltarei ao tráfico, voltarei à droga, voltarei às festas, voltarei à farra, voltarei à fartura do mundo. Afinal de contas, depois que aceitei a Jesus, tudo ficou pior. No tráfico era respeitado, nas drogas eu tinha um certo nome, no mundo eu tinha o dinheiro com facilidade, lá fora eu não tinha pressão. Nós temos a mesma atitude que Gomer teve, de voltar atrás, para a lama, para o vazio, para o lugar sem esperança. Só que no versículo 7 está escrito o seguinte: e irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Todos aqueles que foram resgatados da lama do pecado, ao voltar, não temos a mesma sensação. Porque no mundo éramos iludidos, que a comida que comíamos nos fartava, que a vida que vivíamos era boa, mas na verdade tudo era uma ilusão. Todos nós que experimentamos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, ao voltarmos para o pecado, enxergamos como realmente Ele é. Quando voltamos de novo às práticas que o Senhor nos libertou, vemos o vazio que elas são. E aí, Gomer diz o seguinte: ir-me-ei e tomar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Quando nós pecamos, temos a mesma atitude que Adão e Eva tiveram lá no jardim: nos escondemos. E ali nós percebemos que aquela ilusão do pecado foi a pior decisão que a gente fez. Porque aquilo não nos enche mais, aquilo não nos satisfaz mais, aquilo não tem o mesmo valor que antes tinha. Então a gente diz: tornar-me ele a meu primeiro marido. Vou voltar para a casa do Senhor. Só contextualizando, para ficar melhor entendido. Aquela pessoa que estava na lama do pecado foi resgatado pelo Senhor, e o Senhor deu uma nova identidade. E essa pessoa, nas mãos do Senhor, começou a trabalhar, começou a trazer frutos, começou a crescer, mas em um determinado momento ela lembrou do passado e ela decidiu visitar este passado. Mas ao chegar lá, o arrependimento cai, porque agora que estamos na presença do Senhor, nós enxergamos como realmente as coisas são. Glória a Deus. Então a gente fala: voltarei novamente para o meu marido. E aqui a gente tem um momento de reconciliação, que todos nós já passamos por isso. Momentos que caímos, momentos que nos afastamos do Senhor, momentos que começamos a adorar outros deuses. Como assim adorar outros deuses? A partir do momento que eu e você não damos prioridade para Deus, estamos tirando o lugar de direito dele.
estamos adorando outras coisas que não é o Senhor. E quando reconhecemos e o Senhor vem ao nosso encontro, nós pedimos perdão e nós nos reconciliamos. Aleluia, glória a Deus. Então, creio eu que Oséias tenha ficado feliz com essa notícia, que a sua esposa, mãe de seus 3 filhos, decide se reconciliar. E eu acredito que a partir desse momento, então, as coisas começam a ficar melhores. Eu acredito que a partir desse momento, Oséias começa a ficar feliz ao saber que sua esposa se reconciliou, que a sua família está começando a se reestruturar novamente. Mas aí a gente chega em Oséias 3, capítulo 3, versículo 1, que foi o que a gente leu. Que diz assim: e o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. A Escritura diz: amada de seu amigo e adúltera. Creio eu que Oséias começa a se questionar: como pode? Acabamos de sair de uma situação onde ela desejou voltar ao pecado e se reconciliou com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ela é amada de meu amigo e adúltera. Imagino eu que em um determinado dia, Oséias, andando pela cidade, tenha chegado em casa e visto a cena de sua mulher com outro. E todas as vezes que eu falar o nome dela, eu quero que você traduza para o seu nome. Porque como ela representa eu e você, Oséias representa o Senhor. Eu acredito que Oséias, naquele momento, vendo sua esposa deitada com outra, eu acredito que vários questionamentos vêm à mente dele. Glória a Deus. Porque eu acredito firmemente que uma mulher que é casada com um profeta, o profeta prega a palavra para ela todos os dias. E eu tenho certeza que Oséias tenha dito para ela que o salário do pecado, que era a vida que ela vivia, é a morte. Eu acredito que Oséias tenha chegado para ela e falado: homem, se você continuar nesta vida, o salário será a morte. Eu acredito que agora Oséias, vendo esta cena, ele se questiona: como pode ela estar deitada com a morte? Como pode ela estar se declarando para ela, proferindo carinhos? Deixa eu traduzir. Todas as vezes que eu e você pecamos, todas as vezes que nós estamos em pecados, nós estamos abraçados com a morte, nós estamos fazendo carinho na morte, nós estamos nos declarando para a morte, nós estamos dizendo o seguinte: o meu esposo, ele não tem aquilo que só na morte eu encontro. Como pode nós amarmos tanto assim a morte? Como pode a gente desprezar tudo aquilo que o nosso Pai fez e faz por nós? Como pode a gente chegar e olhar tudo que o Senhor fez? Não é nada comparado ao que eu vou encontrar na morte. O que iremos encontrar? Eu acredito que Oséias, nesse momento, vendo, ele se questiona: como pode a morte ter mais valor do que eu? Fui atrás de você, preguei para você, trouxe uma nova identidade. A todos que me perguntavam, eu falava: tu és a minha esposa, esses são os nossos filhos, esses são os nossos frutos. Deixa eu traduzir. Imagina só o Senhor agora na sua comitiva de anjos falando:
Este é meu filho. Este era o passado dele, este é o presente, estes são os frutos. Mas mesmo assim ele se entrega para a morte. A morte para ele tem mais valor. O pecado para ele é mais prazeroso do que a mim. E eu acredito, como sempre, o inimigo começa a proferir palavras. Afinal de contas, Gomer representa eu e você, e Osés representa o Senhor. Então, todas as vezes que nós pecamos, o inimigo sorri. O teu filho, que tudo você fez por ele, eu estou conseguindo roubar ele de você. Eu estou conseguindo destruir tudo que você construiu através da vida dele. Eu estou conseguindo trazer ele para o local onde eu ficarei. E nós estamos lá. Este é o meu pecado. Este é meu amado. Ele é prazeroso. Ele é maravilhoso. E o inimigo ri. E o Senhor está olhando. Como será que o Senhor fica diante da cena onde ele vê eu e você? Imagina só Oséias agora se questionando: como pode? Tudo que fizemos, tudo que construímos, será que foi uma mentira? Será que tudo que eu fiz não é suficiente? O que mais eu preciso fazer para ter o seu amor? Porque todas as vezes que nós pecamos, estamos deitados com o pecado, estamos deitados com a morte, estamos entregues. Imagina só o Senhor agora questionando. Dei cura para ele, trouxe saúde, trouxe uma nova identidade, mudei a realidade dele. E como pode mesmo assim ele preferir o pecado? Tirei ele da morte, para a morte ele volta. Dei amor e ele me paga com traição. É isso que o pecado representa. Glória a Deus. É isso que nós fazemos com o Senhor Jesus. Alguém que nos amou e nós o retribuímos com traição. Imagina a seguinte cena. Imagina o nosso Senhor Jesus Cristo no julgamento entre ele e Barrabás. Imagina só o inimigo chegando ali naquele momento e perguntando: o que você fez? Nada. Por que é que você está aqui? Eu estou aqui por causa de William. Isso que você está passando vale a pena? Vale? Tá bom. Jesus, olha para essa multidão. Todos estão gritando o nome de Barrabás, não o seu. Calma, vale a pena. Então tá bom. Tempos depois, colocam a coroa de espinho. Talvez o inimigo chegue para ele e pergunta: vale a pena ainda? Vale a pena. Tá bom. Agora eu coloco uma cruz para ele carregar. As chicotadas começam
E eu acredito que diante da coroa de espinho, diante das chicotadas, diante da cruz pesada, diante dos pregos que furaram suas mãos e os seus pés, eu acredito que o inimigo a todo momento estava perguntando: vale a pena ainda? E ele respondia: vale a pena, porque se eu não fizer isso, eu sei que ele não vai conseguir sair do pecado. Eu sei que se eu não aguentar isso, ele não tem forças para sair da escravidão do pecado. Eu sei que se eu não estiver aqui sofrendo por ele, ele não vai aguentar. Eu sei que mesmo inocente, mesmo não merecendo, somente eu posso salvá-lo. E eu acredito que todas as vezes que nós pecamos, eu acredito que o inimigo tenha mostrado, afinal de contas o Senhor sabe de tudo. E eu acredito que diante das chicotadas, diante da coroa de espinho, diante da cruz pesada, diante da crucificação, o inimigo tenha mostrado: vale a pena ainda você sofrendo e ele lá na frente te trocando por outro? Vale a pena ainda você morrendo por ele e ele tendo prazer com o mundo? Vale a pena ainda todo o amor que você está fazendo? Ele vai te pagar com traição. Vale a pena tudo isso que você está fazendo? A cura que você está trazendo para ele, ele vai festejar com o mundo. Os dons que você vai dar para ele vai festejar com o mundo. A salvação que você está dando para ele vai festejar com a morte, abraçado no pecado. Vale a pena ainda? Eu acredito fortemente que o inimigo estava a todo momento mostrando isso. E mesmo o Senhor vendo toda a nossa traição, ele diz: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Este é o amor de Jesus. Nós não merecemos. E assim como Gomer fez com Oséias, nós fazemos com o Senhor Jesus. E no versículo 2 diz assim: Oséias: e a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada e meio homer de cevada. Oséias comprou Gomer por 15 peças de prata e um homer de cevada. O Senhor Jesus, ele nos comprou com sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina você no lugar dele, você sofrendo, sendo zombado, sendo crucificado, e vendo ali diante dos seus olhos a pessoa por quem eu estou morrendo está zombando de mim, vai zombar de mim. Quando for a hora de me adorar, esta mesma pessoa vai adorar a outros deuses. Hoje eu não posso, hoje eu estou agoniado, hoje o tempo está corrido, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Este é o amor de Jesus Cristo. E assim como Gomer, que retribuiu o amor de Oséias com traição, nós retribuímos o amor do Senhor com traição todas as vezes que pecamos. Aleluia. Só que tem um grande porém. Mesmo traído, Deus busca restaurar o relacionamento com o seu povo. Mesmo a gente retribuindo o amor de Deus com traição, Ele ainda chega para mim e para você e diz: filho, volta. Eu sei que você vai me trair
levantar, eu sei que você vai adorar os outros deuses. Eu sei que você vai falar contra mim. Eu sei que você vai dizer que não tem tempo para mim. Mas volta. Eu sei que você vai me fazer passar vergonha. Todas as vezes que você, cristão, peca, nós estamos envergonhando nosso Senhor Deus. Estamos pisando em todo o sacrifício que Ele fez. Olha o nível de ingratidão. E mesmo assim Ele ainda diz: filho, volta. E mesmo assim Ele diz: vale a pena morrer por Ele. Mesmo assim Ele disse: eu vou suportar tudo por Ele. Por mais que Ele não me pague com amor, de braços abertos eu estou. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração. Oséias estava num momento onde o povo de Deus estava afastado de Deus e adorando outros deuses. E através da vida dele, o Senhor, eles passaram uma mensagem para seu povo. O Senhor disse para Oséias procurar uma mulher prostituta e casar com ela. Este homem de Deus, este profeta de Deus, casa-se com essa mulher, dá um novo lar para ela, dá uma nova identidade, começa a falar para todos que esta é a esposa dele, é a mãe de seus filhos, que eles têm uma família grandiosa. E mesmo diante de tanto amor, ela ainda o trai. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele muda a nossa realidade. E mesmo assim, a gente paga o amor que Ele nos dá com traição. Todas as vezes que estivermos em pecado, nós estamos deitados com a própria morte. E eu quero que isso fique forte na mente de todos aqui presentes. A Bíblia não diz que existe um pecadinho e um pecadão, tudo é pecado. Todas as vezes que estivermos em pecado, estamos deitados com a morte. Estamos pagando o amor que o Senhor nos deu com traição. Mas saiba que mesmo assim, o Senhor está nos esperando para que a gente possa se reconciliar. Quando Ele passou por tudo que Ele passou na crucificação, Ele já sabia de tudo que a gente iria fazer. E mesmo assim, Ele não nos abandonou. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra que o Senhor tocou no meu coração. E eu convido a igreja a ficar de pé, para que a gente possa fazer uma oração. Amém? Feche seus olhos, ouve sua cabeça. Enquanto eu estiver orando, você vai conversando com Deus. Se tiver alguém aqui esta noite que precisa reatar novamente esse compromisso com o Senhor Jesus, fique à vontade. Este é um momento onde você vai conversar somente você e Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, obrigado por esta palavra que o Senhor nos concedeu aqui esta noite, ó Pai. Que esta palavra, ela possa entrar em nossos corações e diante de todos os dias que estivermos sobre a face dessa terra, que esta palavra possa estar em nosso coração, Pai amado. Que a gente nunca venha esquecer que todas as vezes que estivermos em pecados, estamos deitados com a morte, estamos envergonhando o que o Senhor fez por nós.
mas que a gente nunca venha esquecer que mesmo sendo pecadores e mesmo pagando o amor que o Senhor nos deu com traição, mesmo assim o Senhor nos ama. Que a gente nunca venha esquecer o seu amor, que a gente nunca venha esquecer que o Senhor foi crucificado de braços abertos e o Senhor disse: Pai, perdoe-lhe porque eles não sabem o que fazem. Pai, aqui esta noite eu peço que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e coloca um espírito sensível, um espírito tão sensível que seja impossível que a gente não venha ouvir, ó Pai. Coloca na gente um espírito que grita de uma forma tão alta que seja impossível não ouvir a tua voz. Não queremos voltar para a lama do pecado. Não queremos, ó Pai, seguir diante da morte. Não nos deixa que a gente venha ser iludido. Coloca um coração sedento e faminto